Bom dia, meus amados irmãos em Jesus. Uma ótima manhã de sábado para todos nós. É com o nosso coração elevado até a Deus, nosso Pai, que estamos aqui iniciando o nosso momento do Evangelho Diário. Sejam todos, meus irmãos, muito bem-vindos. Sintam-se acolhidos pelo amor eterno de Jesus por cada um de nós. Meus amados irmãos em Jesus, vamos começar hoje a nossa manhã de sábado com uma palavra em nossos pensamentos e em nosso coração. Esta palavra é perdão. Hoje, meus irmãos, fixemos em nosso coração o perdão. Comecemos nos pequenos atos que nos ofendem, os pequenos atos que nos deixam injuriados. Perdoemos. Perdoemos as palavras colocadas em uma má hora que chegam até nós. Perdoemos as atitudes impensadas do próximo. Perdoemos os comportamentos impulsivos que nos feriram os sentimentos. Perdoemos, meus irmãos, quantas vezes forem necessárias. E pensemos que todas as vezes que nós perdoamos ao próximo, estamos também nos libertando de um rancor e de uma raiva. Quando perdoamos, fazemos o bem primeiro para nós, porque aliviamos do nosso coração o fardo da raiva, do ódio e do rancor. Então, quando perdoamos, fazemos primeiro o bem para a gente, nos libertando das amarras do ódio e entregando nas mãos e na justiça de Deus o comportamento do outro que feriu a nossa jornada. Entreguemos diante da justiça divina o que não nos compete resolver, mas apenas a Deus. A nós, perdoemos, meus irmãos, todas as ofensas. A exemplo de Jesus, que nos ensinou do início ao fim a perdoar. Meus amados irmãos em Jesus, hoje estamos aqui iniciando o nosso encontro com essa palavra perdão e estamos iniciando aqui unindo a nossa obra 50 anos depois com uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Meus irmãos, antes de iniciarmos, eu gostaria de partilhar que nós estamos aqui acompanhando a todos os comentários, cada bom dia, cada palavra de carinho que vocês destinam todos os dias para nós. Nós acolhemos e agradecemos imensamente todo o carinho de cada irmão que partilha deste momento conosco. E meus amados irmãos, eu vou partilhar aqui uma opinião pessoal minha da obra. Mas eu já estou percebendo que cada vez mais Célia, ela está caminhando por provações tão penosas, mas tão penosas, a ponto de refletir sobre a nossa própria vida e pensar: Deus, o que eu passo não chega nem perto do que essa jovem está passando. E aí temos um olhar um pouquinho mais de paciência para o que nos acontece. Olha, meus irmãos, vendo tudo que Célia está enfrentando com 20 e poucos anos, meus amados irmãos,
não é uma carga de provações fáceis que qualquer um enfrentaria. Como se diz, cada um já tem sua cruz, não é mesmo? E olha que a cruz de Célia está sendo carregada por ela com muita fé. Porque hoje a gente vai adentrar num novo capítulo, o capítulo 3 da obra e da segunda parte. E neste capítulo, nós temos ainda mais enfatizados para nós os sofrimentos que Célia vai enfrentar ao longo dos dias. Imaginemos esse cenário, meus irmãos. Sem um amor de mãe, sem um amor de pai, expulsa da casa, sem ter o que comer, sem ter onde dormir e com uma criança no colo, pedindo ajuda e ninguém ajudando ela. Essa era a situação de Célia. Ela estava passando, só para a gente pensar, por provações físicas e morais. Porque ela estava enfrentando dificuldades físicas, ela não tinha onde dormir, ela não tinha o que comer, ela estava passando frio, e não era qualquer frio, não, era um frio que corta a alma. Esses são os termos que são colocados para nós. Mas ela também estava passando por dificuldades morais. Colocada para fora de casa, ignorada pelos próprios pais. Sem contar que ela passou por uma situação que o próprio pai tentou matá-la. Imaginemos como estava a cabeça dela neste momento. Diante de tudo isso, ela continua a jornada dela, com muita fé. Ela não pensa em desistir, ela não se revolta com Deus, ela não se revolta com Jesus. Ela compreende que se a provação chegou, ela consegue enfrentar. E meus irmãos, ela não se esquece de Jesus, é importante a gente falar isso porque ela fica em constante oração ao Cristo e é muito bonito nós notarmos essa fé no coração dela nas horas mais difíceis da vida. E passados uns dias, ela finalmente conseguirá ajuda. Finalmente. Uma mulher irá se aproximar dela. Uma mulher simples, humilde. Perguntará se Célia é cristã. E naquela época os cristãos se reconheciam por sinais que eles faziam, principalmente o sinal da cruz. E Célia afirma que sim, que ela é cristã. E a mulher estende os braços perguntando se ela precisa de ajuda. E que ela concederia toda a ajuda que Célia necessitasse. Naquele momento, aquela jovem, a Célia, ela nem acredita na ajuda que está chegando para ela. Como pode alguém que mal conhece ela, que nem sabe qual que é a história dela, que não pergunta nada, simplesmente oferecer uma ajuda com tanto carinho, com tanta boa vontade? E esta mulher dirá para Célia que elas são irmãs de fé. Irmãs em Cristo, isto basta para elas se ajudarem. Então esta mulher convida Célia para ir para a casa dela, para comer, tomar um banho, para poder conseguir descansar com aquela criança. E esta mulher tem um marido e ela sabe que o marido vai acolher muito bem a ela. Então Célia, ela vai para essa casa, simplesinha casa, onde habita essa mulher e o esposo, e eles têm um filho também. O filho constantemente faz viagens, mas ele estava ali naquele momento. E Célia sente algo
que fazia dias que ela não sentia amor, acolhimento, amparo. Célia estava sendo cuidada naquele momento, ela e a criança, por pessoas que ela nem sabia quem eram direito, mas que lhe estenderam os braços em ajuda. Meus irmãos, essa situação nos convida a pensar algo muito profundo aqui, porque a própria família de sangue de Célia ignorou ela. A família de sangue de Célia a expulsou de casa. Nas horas mais difíceis, a família de sangue não a ajudou. E eis que surgem pessoas que não fazem parte da família de sangue dela, mas que a ajudam tanto quanto a própria família, se transformando naquele momento em uma família para Célia. Talvez este momento vivenciado na história é o exemplo perfeito para todos nós do ensino de Jesus que nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, item 4. Momento em que Jesus está ali reunido com uma multidão. Alguém chega perto do Cristo e diz que a mãe dele e os irmãos estão lá fora chamando por ele. E Cristo, olhando para todos, diz: mas quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para todos aqueles que estavam sentados em volta dele, Jesus diz: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Ou seja, meus irmãos, a família de sangue do Cristo aqui na terra estava lá fora chamando por ele. A tua mãezinha Maria, a qual temos que honrar muito de coração, pois é a mãe de Jesus, tem uma história lindíssima. A mãezinha de Jesus estava ali, os irmãos dele. Mas Cristo olha para todos aqueles que estão sentados ali, o ouvindo, e diz: eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque todo aquele que faz a vontade de meu Pai é minha irmã, meu irmão e minha mãe. Por essas palavras, Jesus não estava menosprezando a família de sangue dele, jamais. Mas Cristo estava estendendo o olhar para a família muito além dos laços de sangue, ensinando para todos nós que todos somos uma grande família, todos somos irmãos, e que da mesma forma que cuidamos daqueles que partilham o lar conosco, também temos que ter esse olhar fraternal para aqueles que não fazem parte da nossa família de sangue, mas que podem fazer pelos laços espirituais. Jesus nos lembrava que todos somos irmãos, filhos de Deus, nosso Pai. Por isso, Jesus não limitava a família aos laços de sangue. Não limitava. Mas eu compreendo que Jesus dizia que a família é aqueles que se amam, que se cuidam, que têm um olhar fraternal um para com o outro. E Célia, neste momento, vivia agora um novo seio familiar. Porque a própria família de sangue dela não fez o mínimo para ajudar ela, o mínimo. Mas quem ela mal conhecia fez muito mais, muito mais. Acolheu, amparou
sem perguntar nada. Mas colocou o cuidado e o amparo à frente de qualquer outra coisa. Colocou o amor à frente de qualquer outra coisa. E colocar o amor à frente é fazer a vontade de Deus. Quantos lares na Terra ainda enfrentam essa situação? Muitas vezes dentro da própria casa não se tem um amparo que se consegue às vezes lá fora. Não é verdade, meus irmãos? Aqui na Terra a gente ainda enfrenta essa situação. Mas, meus amados irmãos, diante desta família, esta mulher irá avisar para Célia que o filho dela lhe faz viagens e que em breves dias ele partiria em viagem e que ele poderia levar Célia com ele, para que ela pudesse adentrar em uma nova cidade, em um novo local e recomeçar a vida dela. Era uma grande chance, porque ali em Roma, naquela situação, ela seria apenas desprezada. E Célia, ela irá aceitar sair de Roma e reconstruir agora a vida dela, junto daquela criança. E ela irá partir em viagem, junto com o filho desse casal que acolheu ela por tantos dias ali, que cuidou dela e que eternamente será também uma família para ela. Meus amados irmãos, amanhã nós continuaremos essa história. Amanhã saberemos quais serão os caminhos de Célia, como será essa viagem, porque eu já adianto que não vai ser uma viagem tranquila. Vai ser cheia de provações e muitas tristezas. Amanhã nós continuaremos com a paz de Jesus, saberemos o que vai acontecer com Célia e com a criança, pois agora o foco da história é o caminhar de Célia, que tem tanto a nos ensinar. Meus amados irmãos, lembremos que esta é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita, Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos nós que aqui estamos presentes. Fiquemos em paz, desejamos um bom sábado para todos nós que aqui estamos presentes. Nos encontramos amanhã, com a bênção de Deus, meus irmãos, que assim seja.